Quem lembra da minha apresentação sabe dos pontos que coloquei em destaque. Porém, muitas mudaram gradativamente sobre o que eu tinha falado na última vez que escrevi algo sobre a padaria. Isso devido ao movimento que aumentou, e com isso novas coisas surgiram. Eu demorei um pouco para falar sobre isso, porque alguns dos cabos que ligam o computador, como o VGA, que liga e conecta a tela, sumiram. E aproveitando que toquei no assunto, aqui onde eu trabalho, coisas começaram a acontecer. Uma delas inclui o desaparecimento de alguns objetos, mas não qualquer tipo, como dinheiro, pratos, sacolas plásticas e alimentos. Os objetos que somem são pertences pessoais como chaves, carteiras, entre outros. E quando tenho sorte, reaparece novamente em poucas horas, diante de mim, sem explicação. Mas, quando dou azar, fico até um dia inteiro sem ter ideia de onde foram parar. Desconfiado dos meus companheiros, está fora de cogitação. Bem, voltando ao assunto, aparentemente alguns pontos ficaram em aberto. Algumas pessoas querem saber mais sobre o meu patrão e sobre a interação dos funcionários da padaria que foram apresentados, ou sobre algum tipo de incidente ou ameaça a respeito dos usuários exóticos, assim por dizer que frequento o lugar. Bem, eu tentarei ser o mais breve possível sobre isso. Nós tivemos o crescimento da demanda das caixas de sapatos lacradas com presentes. Vocês devem lembrar delas, para fregueses passageiros. Na primeira vez que escrevi algo sobre a padaria. Agora, a interação com os funcionários geralmente é profissional. Além de fabricar os alimentos, eles preenchem as prateleiras das vitrines e o balcão onde estou com mais frequência. Também são eles que recebem informações de quem irá aparecer, esses os quais deixam suas encomendas com seus devidos nomes. O meu chefe aparece com poucas frequências, ou melhor, posso contar nos dedos, as vezes que ele aparece, com a intenção de ver como as coisas estão funcionando. O primeiro lugar que ele vai é pro porão, levando seu bloco de nota e fazendo algumas observações. O porão é um lugar onde eu nunca senti vontade e muito menos interesse de conhecer. Em outras situações, ele se tranca no banheiro com a parede viva, que eu tinha falado no relato passado, e ele verifica com intensidade o local com materiais de limpeza. Agora, certamente, o último lugar onde ele passa, dentro de sua padaria, é aonde os pães são feitos. Lá, ele fica mais tempo. Fora que ele também precisa aparecer para os dias de entrega de carnes e massa. Isso é algo que eu vou explicar melhor em uma futura postagem. Eu também esqueci de citar sobre o outro funcionário que trabalha aqui como balconista, assim como eu. Ele fica nos dias que estou ausente. Tivemos pouquíssimos contatos. Isso eu irei explicar em outra situação também. E falarei sobre esse rapaz, que não é tão assustador quanto as outras pessoas que parecem ser gente como a gente, trabalhando neste lugar. Como as encomendas estavam crescendo e a demanda ficou muito alta para apenas 2 padeiros, ainda mais agora que novos clientes começaram a fazer lanches dentro da padaria, mesmo que isso já acontecesse em outros momentos, mas era difícil de ver alguém alimentando-se dentro do espaço para comidas rápidas. Devo dizer que também entrou um novo padeiro. Dessa vez eu estava em dúvida se era um humano ou não. Suas características aceitáveis mostravam ser um homem de corpulento, usando seu óculos escuro mesmo dentro do estabelecimento. Seu cabelo preto fluía sobre os ombros claros e brilhante como uma pintangueira jovial. Ele se apresentava se dizendo que estava entrando e saindo, algumas vezes levando consigo uma porção de joelho salgado. O joelho salgado não é como você imagina. É uma massa de um tom verde escuro, e dentro parece ser uma vegetação de verde oliva, misturado com algo branco,
aparentando ser um tipo de gordura. Não posso dizer se esta iguaria se encontra quente, porque sempre preciso usar luvas para não encostar na massa, seguindo as regras, mas é notório uma fumaça em sua volta. Certamente isso não é coisa de um funcionário normal, já que está violando uma das regras sobre os alimentos exclusivamente para clientes. Eu também estou com muita vontade de falar sobre um homem misterioso que começou a entrar na padaria todos os dias e nunca sai durante do meu expediente, e todas as noites ele reaparece novamente. Também queria falar sobre um novo cliente, na verdade um deles, mas este recebe um pouco mais de atenção da minha parte. Bom, agora como prometido, irei relatar sobre as pragas. A primeira delas, com a presença garantida e que não afeta de maneira alguma o que vendemos aqui, são as moscas. Esses insetos não estão interessados nas comidas e nem nas sobras de alimentos do pessoal que começou a devorar no canto da padaria. Não, elas estão voando ao meu redor e não consigo enxergar esses demônios. E é aqui que está o problema. As moscas estão por todas as partes e eu não vejo elas de forma alguma. Isso causou-me uma tontura psicológica terrível, algo que eu já estou habituado depois de tanto tempo nessa droga desse lugar. E o que ajuda a afastar um pouco esses braxeros é aquele gel que comecei a usar nos primeiros dias de trabalho na padaria. O produto ajudava a disfarçar o odor terrível vindo das máquinas onde produzem os alimentos. Depois de um tempo atrás do balcão, elas não me incomodavam mais. Contudo, sempre preciso estar usando o gel fornecido para pelo menos afastar as moscas. Já as segundas pragas são as formigas. São o menor dos problemas. O açúcar escuro daqui é usado muito bem para controlar a praga vindo debaixo das portas de entrada. O meu chefe orientou que não adianta tentar dar um jeito nelas, porque no início do funcionamento da panificadora, quando elas eram provocadas, elas conseguem inundar o estabelecimento, surgindo de todas as partes e devorando todo tipo de alimento, ainda mais se tratando de coisas com carne. Ele falou naturalmente, como se não significasse nada. Nas ocasiões que mencionou sobre essas pragas, eu questionei do que estava se referindo. Então ele falou com um tom irônico e psicótico. Não sei se foi de propósito, mas queria ser direto e certo sobre os ex-funcionários. Não imagine que essas formigas são pequenininhas e inofensivas, como você está acostumado a lidar no seu dia a dia. Elas são 2 vezes maiores do que baratas, e suas patas parecem garras, e suas mandíbulas conseguem rasgar qualquer tipo de tecido. Eu não quero desejar uma multidão delas, irritadas e famintas, me castigando por eu ter esquecido de colocar açúcar na entrada. Agora preciso mencionar, já que estamos falando de pestes, sobre o filho da mãe do Billy. Billy é um rato alfa, esperto e enorme. O seu tamanho chega próximo de um chihuahua, e ele não está interessado nos alimentos daqui, como se é de esperado. O maldito roedor parece atiçado em provocar a mim e os outros empregados da mesma forma. Muitas vezes ele danifica os meios de transporte, quase sempre me fazendo deixar a minha motocicleta bem longe. A sua satisfação é destruir os pneus. Billy parece que existe apenas para representar a parte mais odiosa e asquerosa das criaturas de sobras. Se existisse uma definição para pragas, no dicionário com certeza teria a foto deste rato topeira pelado, com seu corpo enorme e musculoso. Os seus mesocarpos saem pela sua estrutura física, como se fosse um mutante radioativo. No rosto existe uma característica humana, muitas vezes mostrando deboche nas suas atitudes ao enxergar suas vítimas, que no caso
somos nós, os funcionários dessa padaria. Os seus olhos não são como de um animal comum, com exceção da boca e o focinho. Há pelos em algumas partes do seu tronco, e lhe parecem queimados. Também existe um outro bando que acompanha. Eles se mostram bem mais inofensivos e menos espertos do que Billy. Já tentamos de tudo para lidar com esse animal. Perder alguns alimentos nas noites do seu arrastão não é problema. O alfa camundongo não está ali para levar comidas, urinar ou defecar em cima da mesma, mas sim para morder nossas pernas quando estamos distraídos, não para causar um dano grande, mas para nos traumatizar com sustos repentinos. Já tentamos de tudo. Veneno não funcionou. Disparo de arma ou golpes de machado. Os padeiros parecem odiar ele bem mais do que eu. Todas as tentativas de eliminar o seu corpo em pedaços foram frustradas. Ele parece se divertir com tudo isso. Sua presença no estabelecimento é algo que tentamos disfarçar. Graças a nossas atitudes, diminuiu a sua selvageria divertida, a um ponto que ele poucas vezes tentou nos atormentar. Billy é algo que nem mesmo a brutalidade dos homens, com os braços fortes e selvagens, por lidarem com massas de padaria, não foram capazes. O bicho sempre está um passo à frente. Sei que você está se perguntando, por que apelidamos de Billy? É um tipo de homenagem odiosa, inspirada no desconforto que aquele personagem da franquia Jogos Mortais causa na obra, com a finalidade de assustar os envolvidos. Bem, agora a última das pragas, e que até então não foi um tormento de nenhuma forma, por incrível que pareça, são as baratas. Estes grupos de insetos da família Cosmopolita, saindo pelo porão e entrando pelo umbral, como estamos acostumados, pelo menos uma vez na semana, encontramos um agrupado delas em um caminho reto, uma atrás das outras. Geralmente leva algumas massas da padaria, como restos de pães queimados. Em casos mais enigmáticos, parecem arrastar partes humanas, como dedos, línguas, olhos, orelha, entre outras peculiaridades em seu ciclo. Sem incomodar ninguém, a singularidade envolvendo essa praga, se assim posso dizer, é que se você chegar próximo o suficiente, irá perceber que além do tamanho de um rato normal que encontramos em casa, as mesmas ficam conversando uma com as outras. São espertas o suficiente para não incomodar e apenas fazer sua parte, com uma presença que eu não quero ver quando conhecer o lado ruim dessa espécie. Como já apresentei a pesada inconveniência envolvendo o filho de uma vaca do Billy, as pragas não são um problema grande, se você souber lidar com elas. O meu chefe apresentou esse infortúnio como se fosse um devaneio do dia a dia. De alguma forma, as pragas precisam estar ali. São bichos que não são fáceis de tratar em poucos casos. Naturalmente, os clientes, com suas próprias bizarrices, não se preocupem com as presenças daquelas coisas insignificantes. Enfim, isso se tratando das pragas. Me pareceu bem mais cansativo do que acreditei ser, lidando com essas lembranças presentes e escrevendo aqui. Agora, para finalizar, como estão desejando, irei falar sobre os clientes mais presentes, não aqueles que aparecem para levar as caixas medonhas da parte dos frios. Digo os que têm uma peculiaridade ousada e são a cara dessa padaria que funciona à noite. Um dos clientes que ganhou destaque, não apenas por aparecer na madrugada e fazer o lanche rápido, e ser rápido é literalmente o seu desenvolvimento como freguês na padaria. Bem, no início, gostava de comprar apenas um baguete. Esse tipo de pão parece ser feito de carne, com um osso longo no meio, como um fêmur, que muitas vezes você consegue ouvir os clientes mordendo o osso,
ou apenas chupando com os movimentos de seus lábios repugnante. Este freguês em questão não causa nenhum tipo de prejuízo para o estabelecimento. Na real, o que incomoda de alguma forma é a sua presença, que ficou constante. Todas as noites ele aparece, me cumprimenta, pede o seu pedido como de costume. Eu o sirvo, colocando na mesinha. Ele fica sentado, olhando para o pão, mas, de repente, se levanta e vai para a porta, onde ficam os materiais de limpeza, e a tranca. No início, quando finalmente estava prestes a amanhecer o dia, eu precisando sair, abri o recinto, no qual ele tinha se trancado, para encontrar um lugar vazio. O estranho simplesmente desaparecia. Nas primeiras vezes, fiquei surpresa, achando que ele foi embora diante de meus olhos, sem eu perceber. Como sempre, pagava adiantado e deixava o seu pão sem comer. Não era um problema, a sua assiduidade entrando pela porta, sentando um pouco na parte de lanche, correr para a localidade dos equipamentos de higienização e simplesmente, puff, desaparecer. De uma certa forma, isso não é um perigo para mim, e muito menos um prejuízo para a padaria. Eu estou ficando cansada. Creio que podemos deixar para falar sobre outros clientes e o funcionário que eu não mencionei na primeira vez que apresentei a padaria, e alguns fenômenos interessantes envolvendo a atmosfera deste lugar, e sem deixar de mencionar outras regras. Para depois. Agora eu preciso fazer um cafezinho com aquela gosma pegajosa, pois acabou de entrar mais um freguês, o homem esguio que sempre aparece para ingerir líquidos. O único detalhe que é estranho sobre ele é que ele não tem uma boca.